Olá, estudantes, a nossa segunda videoaula, nós vamos falar um pouco sobre o gênero entrevista, o que é esse gênero e como ele está relacionado aqui ao posicionamento e ao diálogo, né? Como que a gente vai conversar com uma outra pessoa, entender o seu posicionamento, entender os argumentos que essa pessoa apresenta e conhecer um pouco mais sobre esse assunto. Então, nessa segunda parte, a gente vai trazer justamente essa no nosso conteúdo, a leitura de uma entrevista, eu já vou comentar qual é essa entrevista, e eu gostaria que a gente fosse pensando sempre nessa relação, né? Os diferentes tipos de textos, como eles se caracterizam, como eles se organizam, qual a função que esses textos têm no nosso cotidiano e como que eu vou organizar o meu discurso para apresentar esse texto. Bom, então, é importante entender que todo texto, ele exige que a gente se expresse e que a gente se posicione e aí esteja disposto a dialogar. Essa é uma ideia, né? Tirando os textos de lei, os outros textos, eles têm espaço para a gente poder se posicionar e dialogar em relação àquela construção ali. É claro que os textos de lei também vão envolver esse posicionamento, esse diálogo, mas antes, muito antes e durante, e depois também, quando vai se buscar compreender e entender melhor, né? Mas vamos falar aqui do nosso gênero de hoje, que é a entrevista. Então, o gênero entrevista, ele é um tipo de texto que ele nos permite, então, conversar com uma outra pessoa, selecionar uma outra pessoa, que pode ser a partir da área de conhecimento dela, de uma especialidade que ela tenha, de uma história que ela tenha para contar. E aí a gente se coloca numa posição de escutar o que essa pessoa tem para falar, mas também de ser a pessoa que escolhe perguntas que vão ser feitas. Então, é esse jogo de diálogo, justamente, mas um diálogo que é orientado por aquilo que eu quero saber, por aquilo que eu tenho interesse de conhecer sobre as pessoas. Então, o nosso desafio nessa parte do conteúdo é a gente pensar que temas me interessam, que pessoas eu gostaria de conhecer um pouco mais sobre o que elas fazem, sobre o que elas pensam, sobre o que elas produzem na nossa sociedade, no dia a dia. Enfim, estamos pensando aqui que a gente pode entrevistar algum parente que trabalhe, né, por exemplo, que seja enfermeiro, que trabalhe em um hospital e que viveu a pandemia. A gente pode pensar em algum atleta, pode pensar num professor, pode pensar num rapper, pode pensar numa slammer, podemos pensar em várias pessoas no nosso cotidiano que fazem coisas que a gente pode considerar curiosas, interessantes, que tenham temas legais ali para falar, e para quem a gente faça perguntas e esteja disposto a ouvir as respostas e entender também o posicionamento daquela pessoa. Bom, a entrevista, então, é um gênero que serve para a gente conhecer e compreender posicionamentos, pontos de vista e áreas do conhecimento. E quais etapas que a gente vai organizar quando a gente pensa em realizar uma entrevista? A gente vai partir de um roteiro, né? Então, vou definir uma pessoa, vou definir um tema, e aí vou escrever um roteiro. O que é um roteiro? Um conjunto de perguntas que eu vou fazer para essa pessoa. Então, vocês vão ver lá no texto que eu coloquei para vocês que tem um conjunto de perguntas que aparece lá e as respostas dessa pessoa que foi entrevistada. E eu preciso fazer um roteiro aliado a uma pesquisa, porque eu preciso conhecer um pouco sobre o que aquela pessoa faz, o que ela, né, a atividade que ela desempenha, que ela desenvolve, para eu poder fazer uma pergunta interessante para ela também, né? Depois eu vou para a etapa de realização, de fazer essa entrevista. Pode ser por vídeo, por áudio, por texto, né? Então, tem várias formas que essa entrevista pode acontecer. Depois eu realizo, eu peço para gravar, né? Se for por áudio, porque é legal para depois eu poder ouvir, pensar o que a pessoa respondeu, para eu poder fazer o quê? Escrever agora o texto ou editar o vídeo, conforme, né, o tipo de recurso que eu escolhi fazer. Então, a entrevista é basicamente esse texto, que é um texto muito interessante para a gente poder entender mais sobre os assuntos, conhecer os posicionamentos e conhecer o posicionamento de pessoas que fazem coisas interessantes, incríveis, que a gente sempre pensa, pô, como é que será que aquela pessoa trabalha, né? Como é que será que ela pensa? Enfim. E aí, por conta disso, né, a gente tem a atividade da semana, que é, a princípio, fazer a leitura de uma entrevista. A gente vai fazer a entrevista
de uma professora que vai tratar do tema sobre a literatura. Então, eu coloquei aqui para vocês, né, o texto da professora Regina. Ela tem um grupo de pesquisa em que ela investiga como está a literatura, que temas são apresentados, como são os personagens da nossa literatura brasileira. Desde aí, né, ela vai fazer uma investigação desde os anos 70 até atualmente. Então, um conteúdo legal aí para a gente conhecer um pouco mais sobre essa área que a gente estuda aqui, que é a literatura. Certo? Então, deixei o texto para vocês lá na nossa sala de aula virtual, no Google Sala de Aula, e também uma atividade para vocês realizarem em relação à leitura desse texto. Mais para frente, nós vamos falar então da realização daí de uma entrevista por parte de vocês, certo? Até mais!